Salam aleikum, eu sou a Simone do canal Além das Pirâmides e hoje eu venho aqui para dar a última parte do tema DOT. Tivemos aí uns outros vídeos sobre algumas entrevistas e hoje eu venho acabar essa história do DOT. Para que fique um pouquinho mais claro nas vossas cabecinhas. Vamos lá? Outra tradição que não está prescrita estritamente pelo islamismo, mas está inserida na cultura local em cada povo, são a forma e a quantidade desse dote, dado então à mulher. Embora o dote ou mahr, eu vou falar aqui também na palavra mahr, que significa dote. Embora o mahr, o dote, não deva ser exagerado, ele deve respeitar o que é costume em seu país. Uma noiva egípcia exigirá pelo menos um mínimo de 10.000 libras, e isso geralmente inclui as joias e depois também roupas novas que elas sempre levam para o casamento. Esse é um preço mínimo, mais ou menos, aqui para vocês terem uma ideia. Os homens fogem sem pagar nada ou obrigam às vezes a noiva a pagar em seu nome quando se trata de noiva estrangeira. Sabiam dessa? Esse é um preço mínimo a pagar. Os homens, então, costumam fugir para não ter que pagar nada, ou obrigam a noiva a pagar em seu nome apenas quando ela se trata de noivas estrangeiras. Pois é, meninas, abram os olhos porque muitas de vocês estão pagando o seu próprio dote, sem saber. De acordo com a prática islâmica, deve-se escolher uma mulher para o casamento com base na sua prática religiosa. Primeiramente, não diretamente como pela beleza, pelo dinheiro que ela tem. Tá bom? Mas se alguma forma a maioria da sociedade vê a beleza e o status familiar como as qualidades principais a serem procuradas numa noiva, isso não costuma ser a base islâmica. Normalmente se deve procurar uma mulher que seja pura, religiosa, casta. Isso faz com que algumas estrangeiras sejam alvo do casamento pelos homens que de outra forma não teriam recursos para se casar com uma noiva egípcia ou árabe ou muçulmana, nesse caso. Enquanto as famílias árabes muçulmanas passam meses ou mesmo anos negociando essas condições, os estrangeiros as estrangeiras, no caso, se casam com homens que têm expectativas irrealistas. Vou casar com ele é motorista do tuk-tuk. O que ele vai te oferecer? Ele não quer pagar o dote, mas eu nem quero, sabe? Deixa pra lá, pra que isso? Além disso, é absolutamente essencial investigar o homem e os seus antecedentes familiares. Eu sempre digo isso pra vocês. E porque ele não se pode casar, então, com uma noiva local, uma egípcia? Será possível? Por que ele diz que não quer? Eles até podem ter bons motivos, de fato, mas muitas vezes eles não têm motivo. Eles até têm condições. De acordo com o Alcorão, um homem deve gastar de acordo com seus recursos. Mas aqui está um fenômeno que deve ser apontado, que há um número crescente de homens no Egito tentando conseguir noivas expatriadas baratas que não sabem nada sobre os seus direitos islâmicos no casamento. Portanto, não só muitas vezes elas não recebem o dote adequado, ou é a mulher que se torna o ganha-pão da casa. Entenderam, pessoas? Esses casamentos são considerados desonrosos e não tem nada a ver com o islamismo. Mulheres cristãs casadas com homens muçulmanos, elas têm os mesmos direitos das mulheres muçulmanas, pessoas. Não existe uma lei separada aplicável a eles, exceto para a educação dos filhos. Seja ela cristã ou não, um filho de um homem muçulmano será criado dentro do islamismo. Muito provavelmente, você terminará num casamento falso ou temporário se o homem tentar ter uma relação íntima com você fora de um casamento, se ele não apresenta a família dele, não busca o consentimento dos seus parentes homens, se ele diz que vai pagar o dote mais tarde, isso nunca pode acontecer. Se ele não lhe dá um dote, nem pergunta quanto você quer, se ele tem pressa em casar no civil, né, com a lei, presença da lei, ou pelo contrário, ele não quer casar, porque provavelmente ou ele pode já ser casado. Vocês têm que pensar nisso tudo. Ele não fornece acomodação, roupas, comida decente e nem pede sua opinião. Seu estilo de vida está longe de ser um homem de família. Ele flerta com outras mulheres. Ele não se importa que você use roupas reveladoras na frente dos amigos. Pois é. Se você vir algum desses sinais, convém evitar o casamento.
vão saber mais. Você sabia que um homem que toma uma segunda esposa, ele deve informar a primeira esposa formalmente? Isso significa que quando ele for ao tribunal para apresentar a papelada para casar com uma segunda esposa, o tribunal vai notificar a primeira com ou sem o seu consentimento, mas vai notificá-la, dizer assim, olha, ele acabou de vir aqui no registro e casou. A primeira esposa está então pronta para aceitar a situação ou basicamente pedir o divórcio. Muitos homens egípcios optam por não informar a primeira esposa sobre o seu segundo casamento, seja com estrangeiro ou não. Certos estudiosos até toleram isso, mas o ponto é que ele terá que continuar mentindo para acompanhar as circunstâncias. E isso, islamicamente, é um pecado grave, certo? Se ele não contar à esposa, é por conveniência ou porque ele teme a reação dela. Por outro lado, alguns egípcios são forçados a casar-se com uma segunda esposa, sabiam? Porque a primeira não está nem interessado em morar com ele. Eles estão satisfeitos apenas com a pensão mensal, mesmo vivendo assim, nós estamos separados. É isso que vocês ouvem muito. Nós não estamos divorciados, estamos separados. Por quê? Porque ela não quer morar com ele, ela não gosta dele. Então, mas às vezes já tem filhos e ela fica só recebendo o dinheiro dele e vai continuar morando na casa dos pais ou longe dele. Entende? Muda-se de vez para casa dos pais, mas não quer se separar nem dar o divórcio. Então, elas ficam satisfeitas apenas com um chequezinho mensal e às vezes moram do lado da sua família. Frequentemente, ela prefere a família ao marido. Quando ele viaja, às vezes, para o exterior, é o que elas têm, às vezes, para ficar. Não quero ir para o exterior com você, não. Elas não querem acompanhar, às vezes, os maridos para não ter que ter nenhum relacionamento, às vezes, com eles. E então preferem ficar na casa do papai e mamãe, ou perto, e não acompanhar o esposo. E aí eles acabam sendo forçados a casar com uma segunda. Então, frequentemente, ela vai preferir a família ao marido, quando ele trabalha fora. É muito comum encontrar expatriados egípcios trabalhando no Golfo, na Europa, e as suas esposas se recusam a segui-los, porque elas não querem também deixar a mamãe. Eles devem estar em conformidade com a lei islâmica e dar esse direito então à mulher e às duas esposas e aos seus filhos. Então ele às vezes fica nesses dois casamentos, nesse impasse. O dote, em árabe, ele significa a palavra mahr, como eu já disse aqui, não é? E como eles pagam no Egito, então eu posso dizer que não existe uma regra fixa. Varia entre as famílias de acordo com os padrões sociais ou a capacidade financeira. Outro ponto, o dote é para você, mulher, não para os pais dela. Não é para comprar uma esposa. É direito da esposa, não é de acordo com a nacionalidade, faz parte da regra islâmica do casamento. Então não adianta dizer, eu não quero, não preciso, eu sou cristã, eu não entendo. Faz parte da regra e ele é muçulmano, ele tem que te pagar isso. Em algumas famílias, eles não pagam dote, desde que o homem providencie a casa, os móveis e tudo, mas isso não é muito aplicado aqui. Aqui vai casa, vai móveis, vai ouro, vai roupas novas e tudo que eles acordarem, tá? Algumas outras famílias, a família da esposa usa o dote para preparar às vezes a casa da filha. Exige um certo dinheiro antecipado para poder fazer até o enxoval. Vai depender então de muitas coisas. Então o que eu quero dizer, o dote não é um preço para comprar uma esposa. De acordo com os ensinamentos islâmicos, nas hadiths, ou seja, nos ditos do profeta, mahr é a quantia a ser paga pelo noivo à noiva no momento do casamento, parte da qual pode ser adiada de acordo com o que for acordado pelos cônjuges e pelas famílias. O dote é para ela gastar como ela quiser. O dote é direito da mulher, não do seu pai nem da sua família, como eu já disse. Então, se ele não pagasse, seria um pecado e tornaria o casamento até inválido, a menos que a mulher o perdoasse e concordasse em abrir mão dessa parte, mas ainda assim seria uma vergonha, tá? É como que ela tá doida para casar e ela não quer nem sequer pedir nada. O mahr é direito da mulher, não do seu pai, então, e da sua família. Então, se ele não pagasse, seria uma vergonha. De acordo com uma hadith, ou seja, um dito do profeta narrado pela esposa Aisha, o profeta deu 12 uqiyah como mahr, como dote para suas esposas, o que equivalia a 500 dirhams.
De acordo com os cálculos e conversões para a moeda global dos dias modernos, realizados por os acadêmicos qualificados, o valor desse dote chega a entre os 300 e 400 dólares. Então, isso foi só uma parte. Mahri, o dote, é obrigatório nos casamentos islâmicos, mais uma vez, pois força o marido a reconsiderar o divórcio por causa dos custos financeiros e sociais. Então, existe aquele peso também para que seja difícil você se divorciar ou para que você facilite que esteja mais em família. Então, o dote também tem esse peso. O dote não tem um valor tão obrigatório, no entanto, existem métodos para determinar o que é uma boa faixa para a noiva, pois é a mulher que decide a quantia que deseja. O dote não é pago até o divórcio real e o dinheiro, a maior parte, existe apenas numa forma de contrato. Antes disso, muitos e a maior parte não vê em nada, mas o dote deveria ser oferecido por altura do casamento. Antes do casamento, tá? E por questões financeiras e várias outras questões que muitas vezes está influenciando no momento do casamento, eles preferem colocar no contrato. E o que acontece muitas vezes aqui no Egito, para facilitar ainda mais, eu vejo eles oferecerem no contrato original, a quantia, em caso de divórcio, ela receberá aquilo, tudo que está descrito, e mais aquela quantia em dinheiro, e fazem um outro contrato de gaveta para não pagar tantos impostos ao governo. E nesse contrato de gaveta, eles às vezes colocam um valor enorme. Aí isso é que depois acaba complicando, porque se houver um divórcio, a mulher tem que entrar em tribunal para poder pedir os seus direitos, pedir que ele cumpra com o contrato, e esse contrato de gaveta é de gaveta. Eu espero que vocês tenham gostado. Já chega de falar de dote, já falei bastante. Se vocês ainda tiverem mais alguma dúvida, mandem no direct lá no Instagram. E aqui também, deixem nos comentários. A gente se vê!